muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora para Porto Alegre, todo o estado do Rio Grande do Sul. E quem acessar o nosso programa pelo Facebook pode estar em qualquer lugar deste Brasil, em qualquer lugar do mundo, que vai acompanhar o Atualidades Pampa desta segunda-feira, dia 2 de setembro. Setembro começou agora, falta pouquinho para terminar o ano. A Roberta voltou ao nosso convívio depois das férias. Algumas das manchetes que nós vamos tratar sobre aqui hoje. Mas tem outras, né, Vitorino? Tem algumas assustadoras. Sabe aquilo que você vê e acredita? Pois é, agora você não pode mais acreditar nem no que você vê. Eu vou explicar por quê. E parece que em Porto Alegre os jogadores começam a desfazer as malas. O motivo? O mercado europeu fechou e ninguém foi convidado a visitar a Europa. Brasil bate recorde de empregados domésticos sem carteira assinada. Polícia identifica responsável por ameaças a jornalista que denunciou o Dia do Fogo. Charles Leclerc faz sua primeira vitória na Fórmula 1 num grande prêmio da Bélgica. A Ferrari venceu, foi muito trágico. E a maioria da população deseja que o ministro Sérgio Moro continue no governo de Jair Bolsonaro. Pois é, eu falei que é mês de setembro já, né? E a partir já deste mês serão implementadas as mudanças nas regras para se tirar a CNH, a carteira de motorista. É um dos temas ou uma das matérias que você confere no nosso sul.com.br, que é o nosso jornal eletrônico, onde você fica melhor informado ainda e durante as 24 horas. Porque à medida que as coisas vão acontecendo, vão se alterando as notícias, nós vamos atualizando. E você pode ter o Sul bem pertinho de você. Você baixa o aplicativo na plataforma que é da sua preferência e tem as notícias na íntegra, como essa das novas regras. Entre as modificações, vamos lembrar, ao uso facultativo do simulador nas aulas de direção. Isso também vai ser tema para o nosso programa. Como é que ficou esse negócio, Gustavo Vitorino? A liminar concedida pelo desembargador Rogério Favretto está valendo, né? Ela foi pedida pelo Sindicato do Centro de Formação de Condutores do Rio Grande do Sul. O desembargador deu a liminar, não vi a liminar, mas gostaria muito de ver para entender os fundamentos que foram dados. Com isso, todo o Brasil tem uma carteira de motorista mais barata. Só o Rio Grande do Sul mantém a carteira de motorista cara, bem mais cara, graças ao desembargador Favretto. E esperamos que agora o recurso para cassar essa liminar vá para a turma, que definitivamente casse uma liminar que vai contra tudo que se fala em respeito à cidadania, que é a redução de custos públicos, a redução de taxas e tarifas que todo mundo pede o tempo todo. E quando alguém tenta fazer isso, a gente vê que a justiça, especialmente alguns setores da justiça, que têm identificação, claro, acabam tentando prejudicar. Magda, essa coisa de taxas e tarifas mas é tão grosseira no Brasil e o processo de judicialização está tão irritante. Pra você ter uma ideia, o Bolsonaro quer acabar com a sobretaxa para taxa de embarque nos aeroportos. Para a taxa de embarque no Brasil é 20 e poucos reais. A taxa de embarque internacional é mais de 60. Não tem justificativa para isso. Não. Você ocupa o mesmo espaço, operacionalidade, despesa, é tudo igual. Ou seja, vão faturar no cidadão. Bolsonaro quer acabar com isso. Agora, tem uma taxa que me apavorou. Nesse final de semana, eu tomei conhecimento, trouxeram até mim, eu custei a acreditar, entrei na internet, entrei nas agências de turismo, fui ver. Os cruzeiros na costa brasileira, que são operados por, em grande parte, navios italianos, empresas italianas, querem sair fora do Brasil. E o motivo é inacreditável. Cruzeiros que custam R$1.000, R$1.200, cruzeiros curtos, por exemplo, de Santos a Salvador. Dentro do Brasil. A Salvador, Recife. O trecho, normalmente é Fortaleza, Recife, Salvador, Rio Santos. Esses trechos, alguns vão até o Uruguai, enfim. Sabe quanto custa, não o cruzeiro, a taxa de embarque por pessoa? Não faço a menor ideia. R$1.200. Pô, é mais caro que a viagem. Em grande parte, a taxa de embarque é mais caro que o cruzeiro. Ou seja,
no Brasil. Os portos ou alguém, alguma coisa aí... A CEMIX não tem sindicato. Aqueles sindicatos portuários, aquele Porto Santos, está pedindo uma investigaçãozinha. Mas o que acontece lá, meu Deus... Alguém tem que olhar isso. Sim. O que justifica R$ 1.200 de uma taxa de embarque? Para você ter uma ideia, a despesa com um passageiro de um barco de turismo é menor que a de um passageiro aeronáutico. Voltando ao começo da nossa conversa, então, se você for fazer a renovação, for fazer a sua carteira de motorista, então preste atenção no momento que estiver da carteira de motorista, ele foi pro cruzeiro. Eu gosto de dar notícia. Mas daí a gente atrapalha mais o telespectador do que ele já está com as... No momento está valendo o simulador, tá? Está valendo o simulador aqui no Rio Grande do Sul. Que se Deus quiser o TRF4 vai caçar essa liminar. Mas se ligue, sempre que você for fazer, procure se informar para ver o que está acontecendo, para não cair em nenhuma esparrela. Carla ligado aqui no 999-777-001, que é o número do nosso WhatsApp. Boa noite, Carla e toda a qualificada bancada. Voltei hoje a assistir o melhor programa de informações política, econômica e acontecimentos no mundo. Ninguém vai sair de férias nos próximos dias, por favor, me diga que não, diz o Eduardo Cloir. Sim. Eduardo, quero te dizer que sim, vão sair, sim. Pode não parecer, Eduardo, mas nós somos seres humanos e também merecemos férias. Também temos a manifestação da Ana, que diz que gosta muito do programa, ficou feliz com a volta da Roberta. No mesmo sentido, a Marlene, do bairro Sarandi. Bem-vinda, Roberta. E a Magda está linda, deve estar amando muito. Não, cortei o cabelo apenas. Eu, quando estou muito feia, eu corto o cabelo, que fica melhor. Não consigo namorar, né, gente? Ninguém quer me namorar, diz que eu sou muito não sei o quê. Entupiu o WhatsApp. Entupiu o WhatsApp. E hoje também é aniversário do restaurante Pepe, depois da TV eu vou lá, por isso. Fala, Carla, desculpa, te atrapalhei. Não, essas são as manifestações então, aqui no WhatsApp. A Dulce Roberta, como foram as suas férias? Foram muito especiais, senti saudade da bancada. Não mente, não faz assim, Roberta. Eu quero contar isso para os telespectadores. Sabe que hoje, realmente é a primeira vez que eu estou chegando na nova bancada. E eu posso dizer a vocês que é um espetáculo. Eu não estive no dia da inauguração e quero dizer que é muito especial estar aqui. É uma honra estar fazendo parte dessa bancada. A gente está sempre atentos num ambiente onde há tanta fake news, tanta mensagem desinformada. Aqui a gente está sempre buscando o melhor para você, telespectador. Então, realmente, assim, é muito impactante e agradeço muito as manifestações de carinho dos telespectadores e aos meus colegas de bancada. Muito bem, agora vamos falar do que viemos aqui. Vamos lá. Foi, voltou e a vida continua mal. Pois é, Magda. Na verdade, a gente sempre sabe que quando a gente tenta proteger, às vezes a gente desprotege. E essa é uma máxima que vale muito na legislação trabalhista do nosso país. Estados Unidos, por exemplo, é um país que não tem nenhuma proteção para os empregados e, de modo geral, quando tu fica desempregado, logo em seguida tu consegue negociar um novo contrato. Nós estamos saindo, se Deus quiser, de uma grande recessão. Já faz 5 anos que nós vivemos essa situação muito desagradável. E segundo o IBGE, o nosso país hoje bate recorde de empregados domésticos informais sem carteira assinada. Isso porque, lá em meados de 2013, um pouquinho antes do início da nossa recessão, o Congresso Nacional, e sancionado pela dona Dilma, nossa ex-presidente Dilma Rousseff, resolveu proteger com mais vigor o emprego doméstico. Numa situação em que a gente sabe que tem uma peculiaridade absurda, porque o emprego doméstico é dentro da casa das pessoas. E essa lei obriga a ter cartão ponto, a ter intervalo, a ter uma série de critérios que não estão exatamente, no meu ponto de vista, bem adaptados à realidade das pessoas. Isso gerou 2 movimentos. Essa PEC foi feita pelo Congresso em 2013 e ela começou a vigorar em 2015. De 2013 a 2015 foi uma avalanche de demissões, aonde os empregadores, já reconhecendo que teriam um alto custo devido a essa proteção toda, acabou demitindo e contratando empregos ou informais ou diaristas, que se trabalha até 2 vezes na semana na casa, na residência, não precisa ter carteira assinada.
E um outro movimento que aconteceu, que gerou esses 4,5 milhões de trabalhadores domésticos informais, é o fato de que muitos empregadores ou fecharam os seus negócios ou perderam os seus empregos. Então, o patrão, sem condições de arcar com o alto custo dos seus empregados domésticos, acabou, então, tendo que demitir. Então, infelizmente, a gente tem esse recorde nada agradável. É uma notícia triste para oferecer nesse meu primeiro dia de bancada. Espero trazer muita notícia positiva ao longo do ano. Eu disse Deixa isso só na época. o Marconi falar antes disso. O que me entristece nisso tudo, eu até já falei aqui, a gente viu a romantização do subemprego nos últimos anos. O que me entristece foi utilizar esses dados que a Roberta trouxe para criar uma narrativa em cima disso, de que o errado era quem estava demitindo, viu como as pessoas não querem proteger as empregadas, quando na verdade o que aconteceu foi justamente o contrário, eram pessoas em desespero porque teriam que abrir mão das pessoas que trabalhavam e que recebiam, que estavam ali por um contrato. E que são necessárias, que as pessoas precisam. As pessoas, a gente precisa das pessoas. Ao contrário, se construiu uma narrativa que é velha, antiga, ultrapassada, de que as pessoas não querem empregar, não tem pena da empregada doméstica. A narrativa, de novo, envolta naquele pano fingido do social, é que me entristeceu, porque deveria se escancarar isso, que estava na cara que ia gerar demissão. A pessoa que pagava R$800 para uma empregada doméstica, ela teria que passar ali automaticamente no próximo mês pagar 1.600 por uma empregada. E ela não tem condições de pagar, ela tem condições de pagar 800. Temos uma pessoa empregada recebendo, mas aí com essa mudança, mais um desempregado, uma pessoa sem aquela prestação de serviço e uma narrativa suja, imunda, construída em cima disso. E tu não tinhas a opção, até da própria pessoa, assim, não, mas eu não quero que aumente. Exato, deixa-se. Não tinha opção. Não tinha, exato. Tu era obrigado a demitir a pessoa, porque tu não consegue manter. Falando. Não, até sobre essa questão, o que acontecia muito, e infelizmente tive algumas pessoas que passaram por essa situação de algum problema, por exemplo, que tinha que ter o seguro, se a pessoa sofreu algum acidente, alguma situação. Então, a situação trabalhista era muito complicado, porque vamos dizer assim, a funcionária de uma família muito próxima minha, ela sofreu um acidente, então a família não tinha como arcar com os custos, porque acaba, sim, sendo um trabalho que é perigoso, subir a escada, caiu, não vai conseguir mais trabalhar pro resto da vida, como é que ficariam essas situações. Acho que foi mais pela ideia de regulamentar e tornar talvez até mais seguro, porque a gente sabe, às vezes dependendo da casa, do tamanho, até eu confesso que dentro do direito trabalhista, as ações também que às vezes era babá, às vezes cuidava dos filhos, então vai virando uma função extra, uma função extra. Também, Então justamente isso, né? Às vezes essas auxiliares, elas tem uma função de limpar a casa, mas cuida de vez em quando do filho. Às vezes vai no shopping, leva ela para cuidar das crianças. Então tinha essa... É que assim, se a gente pegar essa narrativa de proteção, é óbvio que a gente sempre vai ter a razão da lei. A questão é o seguinte: a maioria das pessoas querem trabalhar mais do que às vezes a lei permite. Claro. A maioria das pessoas querem empregar e não empregam porque o custo é muito alto. Então, assim, deixa as pessoas negociar entre si. E se a gente for ver, a injustiça é muito menor do que a justiça. Quer dizer, qual é o problema de tu cuidar dos filhos, cuidar da casa e negociar um salário que honre as duas ações, né? Então, é o tipo da situação que a gente não... E o que me soa também estranho é que, por exemplo, sim, esses casos acontecem. Mas são ínfimos. Exato, então você nivela por baixo. Exato. Você demite centenas de pessoas na suposta proteção de alguém que, preciso lembrar, que se ela estiver desempregada, ela também não vai ter proteção nenhuma. Mas isso não acontece só no doméstico. Me chamou muito a atenção uma situação em que se estava no supermercado e pediu a gentileza da moça que estava passando as compras para tirar não, era de uma cestinha. Ela disse, eu não posso tirar. Ela não pode tirar porque é desvio de função. É verdade. Se não é empacota, quer dizer, qual é o problema? Ela está disponível. Agora, se ela tem uma dor, não vai fazer. Quer dizer, essa falta de liberdade para as pessoas. Né? Uma iniciativa por educação, uma senhora que tem dificuldade, então ela ajuda. Mas aí eu acho que são as leis que são muito esquisitas. Quem acaba fazendo essa esculhambação é o sindicato, né? É verdade. Os sindicatos vão lá e enchem o saco. Exatamente. A justiça do trabalho daquele jeitinho. E enche os ouvidos das pessoas. A justiça do trabalho adora quebrar uma empresa, aí vai lá dar multa de 1 milhão, 2 milhões, não sei o quê, né?
Eu não contei aqui a história daqueles garis lá de Caxias que foram demitidos? Sim. Porque foram ajudar uma senhora cadeirante, cortaram a grama na frente da casa dela, foram demitidos. E, Gustavo, tu lembra, também a gente trouxe aqui uma situação em que o Ministério Público do Trabalho autuou uma empresa que não estava dando a devida sobremesa combinada. Eles decidiram dar uma salada de frutas porque era melhor para os trabalhadores e não. Eles foram autuados porque não estavam dando. Quer dizer, é Justiça surreal. do trabalho. É muita intervenção. Aí depois, quando a gente resmunga a justiça do trabalho, acabar com o trabalhador. É resultados de uma hegemonia de anos criando tutelados pelo Estado. São pessoas que hoje não conseguem pensar a sua vida sem ter o Estado na sua volta. Na minha opinião também, Marconi, tem um componente de despreparo aí. Tá sim. Desculpe, mas com todo respeito merece a Justiça do Trabalho. A doutora Carolina Gralha, eu adoro, uma pessoa maravilhosa, presidente da ANAMATA, tenho o maior carinho, uma pessoa equilibrada, enfim. Na informação. Mas vai fazendo galinha. Quando alguém se mete na sobremesa dos funcionários, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer, é verdade. Desculpa, tem toda a razão. Tem que fazer. Olha aqui, ó, tem pessoas que mandam e-mail para o programa, tem pessoas que mandam e-mail para o nosso serviço de atendimento ao nosso telespectador, como a senhora Dalva Silveira. Deixa eu ver se é Dalva Silveira. De Dalva Silveira para contato. Mas aí assina Fernando? Não sei, mas eu vou ler igual. Não sei. É Dona Dalva Silveira ou seu Fernando, tá bom? Felipe Conrad deve continuar no programa Atualidades Pampa. Ele rompeu o monólogo do programa, trouxe um debate inteligente, contraponto e muita informação. Sem dúvidas, a grade perde muito sem ele. Dona Dalva e senhor Fernando, quando o Felipe sentou nessa bancada, ele sentou para ficar durante 30 dias aqui fazendo as férias da Roberta. Desde o dia que ele entrou aqui, a gente falou, ele está aqui, vai ficar 30 dias conosco e tal. E aí terminaram os 30 dias. O Felipe continua trabalhando na casa, ele é um excelente profissional, está deixando saudades para nós aqui, a participação dele também, mas não foi uma atitude assim, vamos tirar o Felipe. Não, em absoluto, ele está aqui. É um momento do futebol também que ele é muito necessário na Rádio Grenal, né? Isso mesmo, porque a nossa equipe, a gente não pode ter nenhum desfalque, porque a gente não é time de futebol, porque a substituição adequada é difícil. Mas até falando sobre isso, uma semana importante que começou com um desfalque significativo para o Internacional, porque o Wellington Silva ele foi convocado pela Justiça da Espanha a comparecer num julgamento para esclarecer algumas questões do Campeonato Espanhol do ano de 2010-2011. Parece que houve uma negociação para resultados, para evitar que algum time caísse, que algum se mantivesse justamente na divisão principal do esporte. Então, bem complicado. O Wellington Silva, o próprio Esporte Clube Internacional tentou diversas vezes entrar em contato com os juízes para tentar adiar, mas não houve jeito, então ele fica fora sim com um jogo que temos aí decisivo, que pode decidir o Grenal histórico para ver quem será o grande campeão da Copa do Brasil. Então o Odair vai ter essa dor de cabeça logo no início da semana, mas Nico Lopes está num bom momento e pode fazer uma substituição adequada para o Wellington Silva, que também estava muito bem, estava ganhando a confiança do Odair. Então um desafio complicado para o lado do Internacional. Ele perde uma opção interessante, o Inter, hein? O Wellington Silva está subindo de produção, eu acho que ele ia ser titular mais cedo ou mais tarde. Eu acho que o Inter perde uma opção interessante num jogo que é decisivo. Porque já imaginou se o Inter perde a classificação no Beira-Rio? Acabou o ano pro Inter. Pois é. Já está mais ou menos garantido, mas a gente sempre sabe que tá mais ou pode menos acontecer. garantido. Claro, vai chegar em casa, vai ter a vantagem, então fica um pouco mais tranquilo. Não, 1 a 0. Um pouquinho mais tranquilo. 1-0, Ana. 1-0. Eu tô confiante, eu acho que vai dar Grenal na final, eu espero. Que eu tô fã. Tudo FM 95.9. Agora aonde? No FM 95.9. 95. Manchete internacional, vamos falar disso. Só um drop de futebol. Por favor. Em alto nível. O Flamengo nem deveria estar disputando o Campeonato Brasileiro. Acho que o Flamengo deveria estar na La Liga, ou deveria estar na Premier League, ou na League One. Porque o que o Flamengo fez no Maracanã é um deboche contra os outros times brasileiros. Ele ganhou quando quis, ele fez o que ele quis, a torcida gritou quando quis, dominou um time que até uma semana atrás era o maior time do Brasil. Filipão foi humilhado por um técnico de alto nível, que é o Jorge Jesus. O Flamengo mostrou que o único problema do Flamengo é que ele indo para a final, ele vai pegar Boca Juniors. E Boca Juniors ele vai enfrentar uma lenda. Enquanto enfrenta uma lenda, é difícil.
Isso é o único medo que eu tenho dos times brasileiros na final, tanto o Flamengo quanto o Grêmio, se o Grêmio passar pelo Flamengo. Mas o Grande Prêmio da Bélgica, dona Magda, que era na minha manchete, para quem gosta de Fórmula 1 e automobilismo, foi muito triste com a morte de Antoine Hubert, que é um piloto francês de 22 anos, estava sendo lapidado pela Renault para ser um futuro astro da Fórmula 1. Morreu na Fórmula 2 num acidente brutal, a 280 por hora, de 4 carros bateram, sendo que um dos pilotos, um equatoriano naturalizado norte-americano, vai perder os 2 pés, porque a batida foi muito forte. E a vitória foi de Charles Leclerc, a primeira vitória do garoto de Mônaco, e é muito interessante essa vitória, que o Lewis Hamilton foi à caça dele e chegou a um piscar de olhos, porque a ciência sabe que um piscar de olhos ele dá 0,4 décimo de segundo, foi a diferença da Ferrari para a Mercedes. Mais uma volta, o garoto ia perder, mas eu fiquei muito feliz com a vitória da Ferrari, porque eu sou um filho de italiano e acho que aí a Ferrari não vai ganhar um campeonato. Foi a primeira vitória do ano, mas foi uma corrida interessante, um pouco triste por esse acontecimento da Fórmula 2. Falando em acontecimentos, não percam os melhores momentos da atualidade Pampa aos sábados às 19h30, às 7h30 da noite. E a cada semana, nós já começamos, é o segundo sábado que a gente mostra o programa, tá bem bacana, tá bem bonitinho, bem limpinho. Eu achei muito, olha, uma excelente ideia que essa casa teve de colocar os melhores momentos da atualidade Pampa aos sábados, 19h30. Aí assim você não fica com aquela saudade, você não sofre, você tem condição de estar conosco. E não precisa estar em casa ou no trabalho, enfim, na frente da televisão assistindo Atualidades Pampa. Pode pegar o celular, baixar o aplicativo do Facebook ou do YouTube. No Facebook é www.facebook.com/atualidadespampa. Nós estamos ao vivo e as pessoas já estão se manifestando. A Lúcia, boa noite, bancada querida. Está muito difícil de ser empregador com essas leis que os próprios empregados rejeitam, pois perdem muitos incentivos que até tinham à parte, mas temos que seguir. A Suzana, educação da Roberta, maravilha. Dorli, maravilha, o programa voltou às origens. Que mais que temos aqui? Nós temos também a participação no Instagram, @atualidades.pampa. No Instagram é um pouco mais difícil de saber o nome das pessoas, é muito complicado, mas eu fui lá e anotei. Eloy diz, bem-vinda, simpática Roberta. A Andréia, que bom, Roberta querida, bem-vinda. A Eloy, ela Eloy, diz... Eloy, exatamente. Diz assim, ela não gostava muito da participação do Felipe, ficou feliz com a saída do Felipe, enfim. A Maria Clara, bem-vinda, Roberta, enfim, são as manifestações dos nossos telespectadores nas nossas redes sociais. Muito bem. Marconi, a tua manchete, por favor. Pois bem, se me permite, Magda, antes da manchete, já que o Chicão tocou um esporte distinto mas sempre do tu futebol, pode, sempre que tu quiser falar, tu já me dá me faz um olhinho comprido, assim, que eu me uma notícia muito bacana para o esporte brasileiro. Aos 50 anos de idade, a Janete, uma das maiores atletas do basquete mundial, uma atleta brasileira, entrou para o Hall da Fama do basquete mundial. Ela agora está ao lado de outros 5 atletas brasileiros que já integravam o grupo: a Hortência, a Paula, que ficou conhecida como Magic Paula, o Amaury Passos, o Oscar Schmidt, obviamente, e mais antigo, o Ubiratã. Então, uma vitória aí para o esporte brasileiro também, o reconhecimento, né, da Janete, que foi reconhecida aí e passa a fazer parte então agora do Hall da Fama do basquete mundial. Mas a minha manchete é sobre a Polícia Civil ter identificado o responsável pelas ameaças e falsas informações ao jornalista que denunciou o chamado Dia do Fogo, né, na região de Novo Progresso. O jornalista Adécio Piran, do jornal Folha de Progresso, ele apresentou na delegacia local um folheto com todas as ameaças que ele recebeu e realmente procede a informação, a gente até trouxe aqui no dia, né, em que foi divulgado isso, procede a informação, ele é o administrador de um grupo do WhatsApp com cerca de 70 pessoas mais ou menos, que começou então esse grupo a combinar e arquitetar incêndios criminosos na região ali do Pará, e aí isso se estendeu, foi até as fronteiras, ali aos limites dos municípios, em função aí de uma represália, de uma tentativa, né, de atacar
E botar nas contas, né, a gente sabe muito bem, botar nas costas do presidente Jair Bolsonaro em função de tudo aquilo que vem acontecendo, né, daquele cerco que aconteceu a mesma coisa, por exemplo, com os mais médicos, né, quando o Bolsonaro chamou a atenção e disse, vamos dar uma olhada aí nesse grupo que correram que nem ratos. E aí as notícias divulgadas eram de que Bolsonaro tinha posto fim no programa Mais Médicos. Não, era a mesma coisa que a questão na Amazônia. Vamos dar uma olhada no que está sendo feito com esse dinheiro. Obviamente teve início, então, uma ação de represália, vai ser aberto o inquérito agora, a investigação, tudo, até para ver quem está mais envolvido e buscar os responsáveis também pelos atos em si, né, pelos incêndios em si. Semana passada foram encontradas centenas de galões, centenas de litros de gasolina dentro de um acampamento como é que se diz? Agora me fugiu a palavra. MST. Do MST, exatamente. Que estavam lá armazenados os galões, litros e litros de gasolina que seriam usados aí em atentados, confirmando, né, a tese, infelizmente, que a gente teve que levantar aqui, de que os incêndios eram criminosos e partiram aí num ato de represália. Mas só para trazer, porque eu trouxe a informação na sexta-feira ainda, que justamente a presença do Exército, né, exaltado pelo vice-presidente Mourão, que está, assim, além de combatendo, mas fiscalizando, está encontrando diversos estabelecimentos, madeireiras ilegais e até mesmo fazendas que buscam expandir o seu território em áreas protegidas, que são, de fato, elas têm toda a papelada, não pode ser, até se assina um termo, quando você tem uma fazenda próximo dessas localidades, então o Exército está fiscalizando e está prendendo. Trouxemos aqui diversos lugares, até trouxe o que foi encontrado, porque também as pessoas, para lucrar, elas estavam sim entrando nessas áreas de preservação e tirando a madeira nobre, e depois de retirada a madeira nobre, para ajudar, até o Vitorino que trouxe a informação, para ajudar que o solo enriqueça mais rápido, que se possa plantar mais rápido madeira nobre, então essas queimadas acontecem. Então, lembrando que o IBAMA, né, que não tem, às vezes, a capacidade de fiscalizar, então o Exército está se tornando a solução para ajudar nessa fiscalização importantíssima para salvar o planeta. O que só confirma, que Bolsonaro tinha razão, né? Se tudo isso estava acontecendo, com todas as ONGs lá, recebendo dinheiro para prevenir e evitar que isso acontecesse, então claramente há uma falha na ação dessas entidades e, obviamente, tem que se dar uma observada no que está sendo feito com o dinheiro. Ou até se colocar, como a gente levantou, uma instituição ou alguém para fiscalizar essas ONGs, porque o Exército não pode assumir ou até criar uma parceria aqui no Rio Grande do Sul. Tá dando certo. Faz o concurso, põe 1.200 fiscais lá. Isso sim, tem que fazer concurso. Você tem que gastar em coisa importante. Claro. E chama atenção, né? Tem ONG, milhares de ONGs, 1000 ONGs para a Amazônia. Por que não tem ONG, então, no Nordeste? Para ajudar as pessoas pobres. Se a Europa está tão interessada em ajudar o Brasil, ajudar pessoas, por que não ajuda o nosso Nordeste? Isso aí, Roberto, já caiu a máscara. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para a Ana, que é a mais jovem, é a mais ligada em tecnologia. Ana, você acredita em tudo que você vê? Não, mas deixa eu falar ainda sobre a Amazônia. Só dar algumas informações. Deixa eu te contar uma coisa. Estou aqui também para trocar os assuntos, tá? O Batman, sucesso. Eu estou aqui também para trocar os assuntos. Segura o teu trem aí, vamos lá. Sobre a Amazônia, uma comitiva de ministros foi até a Amazônia, que eles chamam de Amazônia Legal, conversar com governadores, enfim, da região, para tomar algumas providências, né? Então, o governo realmente está agindo. E o presidente Bolsonaro deu algumas declarações hoje pela manhã, ele que vai passar por uma outra cirurgia, uma outra intervenção, uma hérnia. Que não estava prevista, né? Não, exatamente, foi uma complicação da cirurgia que ele já fez. Na cicatrização formou uma hérnia na cicatrização. Exatamente, mas ele diz que no dia 22 ele estará restabelecido, que ele vai até de cadeiras de rosa, se precisar, para a Assembleia Geral da ONU, porque ele quer falar muito da Amazônia. Então, a gente espera que dê tudo certo. É no próximo domingo essa intervenção, né? Ele vai ser hospitalizado no sábado, domingo ele passa por essa cirurgia. Deve ficar 10 dias hospitalizado, mas de todas as cirurgias que ele já fez, essa é a cirurgia mais simples de todas. Claro que toda cirurgia é uma cirurgia e merece todos os seus cuidados. Ainda mais essa, né? Que é invasiva, é uma cirurgia complicada, mexe com uma região complicada. A Assembleia Geral da ONU confirmou agora, no final da tarde, de que ele terá um tempo para falar, porque um dos temas da Assembleia Geral da ONU será exatamente o meio ambiente.
Então, assim, eles já confirmaram de que o presidente Jair Bolsonaro, ou seu representante, se não puder ir, terá um tempo para falar sobre o que está acontecendo na Amazônia e, enfim, buscar mostrar dados e informações. Nós temos, inclusive, para fazer o registro, nosso telespectador acompanhar melhor, nós temos um vídeo onde o presidente fala justamente sobre isso. Vamos dar uma conferida. Toda cirurgia é um risco. A anestesia geral é um risco. Mas essa, em relação às últimas 3, vai ser a menos invasiva, a que oferece menor risco. Mas eu que estive do outro lado da morte, né? Estive do outro lado, eu vou passar por um momento igual novamente. Você vai participar dessa, senhor? Não? Vou participar. Vou participar e, final da tarde, decolo para São Paulo. Presidente, porque a pré-cirurgia, porque 22, também tem que estar indo. Na ONU. Então não vai atrapalhar a viagem. Graças a Deus, mas... Eu vou comparecer à ONU, nem que seja de cadeira de roda, de maca, vou comparecer, que eu quero falar sobre a Amazônia. Mostrar para o mundo. Mas muito bem, as pessoas continuam, mas não sei o que, mas não tem, mas não sei o que, mas não sei o que, eu vou e tá acabado. Mas se você quer também fazer uma coisa certeira, eu tenho agora uma dica muito especial, principalmente para você renovar a decoração da sua casa e fazer isso com um requinte e com muito bom gosto. Conheça a Saaf Decoração e Presentes, que fica em Canoas. Vou precisar de uma assistida aí no vídeo para você ter uma ideia melhor? Casa ainda mais bela, com itens de decoração que você só encontra na Saaf Decoração e Presentes. Na Saaf você encontra fontes iluminadas, vários tamanhos e modelos a partir de R$ 89,00. Tem também quadros pintados à mão, peças exclusivas a partir de R$ 45,00. Conheça a linha de cerâmicas peroladas que trazem muito requinte e bom gosto. Cerâmicas simples ou sofisticadas a partir de R$ 39,90. Tem também arranjos e flores permanentes a partir de R$ 43,00. Uma loja ampla com muita variedade e mais de 10 mil itens de decoração e presentes para você. Venha visitar a Saaf Decoração e Presentes. E é muito fácil você chegar na Saaf. Você vai pela BR-116, acessa a Avenida Lateral, que fica em frente ao Bourbon de Canoas, e em seguida você faz o retorno embaixo do viaduto do Boqueirão, da Boqueirão. O nome da rua é Boqueirão. Pronto. Você chegou na Saaf bem fácil. Saaf Decoração e Presentes. Você tem que aproveitar. Eu, por exemplo, vou fazer todo esse caminho e lá estarei na quinta-feira à tarde, porque eu estou precisando comprar alguns presentes. Alguns presentes. Agora, Magda, foi uma segunda-feira de pesquisas. As pessoas não gostam muito das pesquisas, ainda mais se elas são do Datafolha. Então, o presidente, então, já diz assim, tu acreditas em Papai Noel? Gente, só um pouquinho. Eu tô magoado aqui. É um momento de magoado. Muito bem. Tu queria falar sobre a Saaf? Não. Porque o último assunto foi a Saaf. Sim. Aí, eu vou te mostrar, porque tu é antigo como eu, a gente escrevia, botava assim, ponto, nova linha, novo parágrafo, letra maiúscula. Foi isso que a Carla fez. E é o seguinte, gosta mais da Carla que de mim. Sim, mas apressado come cru. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui com a nossa produção se o teu material já está pronto. O teu assunto com o teu material fica assim mais rico. Se tu esperares e aguardares. Então foi só uma ajuda. Tá? Continua, vai pro telefone ali. Continua no telefone, tava bem. Ele vai gostar de malhar o Datafolha. Eu acabei de receber uma informação aqui também, estava checando a velocidade, é outra informação bem chocante que vocês vão... deixa a Carla falar. A questão foi que hoje foram divulgados, no final de semana também, algumas pesquisas com relação ao próprio presidente da República e a rejeição, que segundo o Datafolha aumentou de 33% para 38%, a aprovação pessoal do presidente também caiu e a questão do governo se manteve estável. Mas quem está muito bem, obrigada, é o ministro Sérgio Moro. Para vocês terem uma ideia da população que foi consultada, 92,8% conhecem o ministro Sérgio Moro. Quase 100% da população conhece o ministro, porque tem muita gente, a gente pensa assim, claro que todo mundo vai conhecer, não, porque a gente não sabe quem é. O ministro Sérgio Moro é uma pessoa realmente que está em evidência. 58,8% disseram que ele deve continuar no governo, 34,3% que ele deve sair do governo.
51,9% das pessoas entrevistadas disseram que não acreditam que ele, estando no governo como ministro, isso queima o filme dele. E 39,8%, que fica mais ou menos na margem daquelas que acreditam que ele deva sair do governo, disseram que a imagem dele está prejudicada por estar ao lado de Jair Bolsonaro. 52% disseram que Moro não deve se candidatar em 2022 para a presidência da República e 39,6% disseram que sim. Essa pesquisa é do Instituto Paraná, não é do Datafolha. Com relação ao presidente da República, as informações são do Datafolha. Essas que eu coloquei, que é 33%. Passou de 33% para 38% a reprovação do presidente. E o presidente também se manifestou, perguntando para os repórteres, hoje pela manhã também, se eles acreditavam em Papai Noel. E no Twitter ele também colocou relembrou uma pesquisa do Datafolha que em 2018 dizia que quem ganharia a eleição era o Haddad. Tá, mas para aí, segundo o Datafolha, o presidente do Brasil não é o Haddad? Isso aí. É o jeito inverso de dizer a coisa. O Datafolha jogou a credibilidade dele. Agora, eu vou dar uma chutada aqui. Então tá falando sobre o assunto da Carla. Sobre o assunto da Carla. Vamos lá. Vou dar uma chutada. Eu acho que o Sérgio Moro é o governador do Paraná em 2022. Será? Eu tô vai tô seguir uma carreira política, mas e o STF, a indicação para o STF? Mudou? Tô com essa mosquinha. Eu não sei porque... O que te leva a pensar isso? Vocês já tentaram imaginar a pressão e a rejeição que o Sérgio Moro vai receber no STF? Metade do STF tá xingando ele há anos. Sim, mas é porque tem medo, né? O Gilmar Mendes chamou ele de não sei o quê. O Lewandowski chamou ele de não sei o quê. O Toffoli também decidiu até anular a sentença dele. É uma vergonha. Já imaginou a animosidade que ele vai ser recebido? Ele deve estar pensando, vou arrumar uma pensãozinha vitalícia lá, governador do Paraná, e eu acho que ele se elege fácil. Porque sabe quem vai ser o principal adversário dele? É Gleisi Hoffmann. Bom também, né? Tá fácil. É tirar doce de criança. Eu acho que a principal adversária dele, porque vai ser a Gleisi Hoffmann. Porque, por exemplo, a direita, tal qual nós conhecemos, a direita conservadora, deve lançar um militar, o cabo não sei o quê, o sargento não sei o quê. Tem uma porção de deputados federais lá do Paraná que anseiam esse cargo. E eu não duvido que o Sérgio Moro segure até os 44 do segundo tempo e aí se lance candidato a governador do Paraná. Olha bem, tô chutando. Não tem nenhum indício, nada, coisa e tal. Mas, como tem gente aqui que já enriqueceu chutando... O que me tranquiliza em relação em relação a essa possibilidade, o que me tranquiliza é que o Sérgio Moro passa, pelo menos, uma impressão de que mesmo que isso venha a se tornar um plano, ele não desvia o foco. Repito, é uma impressão que eu tenho sobre Sérgio Moro, de que mesmo que isso surja como alternativa, até 2022 ele é ministro. Ele vai ficar quieto. Ele me passa essa seriedade e dedicação. E vou dizer uma coisa para vocês, hein? Assim, com tudo que a gente está vendo de pessoas que dizem uma coisa, a população está diferente. Se ele quebrar esse ciclo aí, por ele, vai parecer vaidade... Traição. Vaidade. Traiu o Bolsonaro. Eles foram eleitos, eles estão lá para fazer aquilo. Se não for aquilo, não tem graça. E sobre essas pesquisas, principalmente do Datafolha, eu ainda sinto muito vivo algo que eu comentei até na sexta-feira ainda, que chama-se a maioria silenciosa. E ainda é visível em determinadas pessoas que o apoio a Bolsonaro, o estar ao lado de Jair Bolsonaro, elas preferem guardar para si. Não sei, não quero responder, porque ainda você sofre ataques por isso. É verdade. Ainda é vivo. Marconi, tu tem toda razão. Agora só não entendo o seguinte: o MST não é um braço do PT? Sim. Me corrija se eu estou errado. Não. Sempre foi? Foi. Agora encontraram gasolina, um monte de rolo lá para botar fogo na Amazônia. Então o PT botou fogo na Amazônia. Essa é a manchete que eu acho que o Bolsonaro deveria dizer para a população. O PT pôs fogo na Amazônia e as ONG também. Porque as ONG estão fazendo o que lá? Olhando botar fogo? Os índios também? Então eu acho o seguinte, esse fogaréu aí é o fim da picada. O brasileiro está queimando a Amazônia. E falando de estrangeiro,
Eu vejo isso aí. E ainda agora com essa mudança de postura, né? As mesmas pessoas que condenavam a internacionalização da Amazônia agora lamentam. Cadê Macron? Cadê a Europa? Cadê a França? Mas querido, depende do lado que tu tá do balcão, né? Exato, as pessoas não têm, não é porque elas pensam isso, elas querem isso, elas vão conforme o vento. A questão não é a natureza, né? Se a questão fosse a natureza, a preocupação da França seria com as chamas na África, que são 3 ou 4 vezes maiores as queimadas lá. Mas eu preciso... Eu até pesquisei, porque o Marconi trouxe essa informação, mas a vegetação lá é bem diferente. Ela é mais propícia a pegar fogo do que... Não, eu digo assim... Não, ela pesquisou. É que eu justamente fui pesquisar. Eu acho assim... É como o Vitorino perguntou, se eu acredito em tudo que... Não, eu duvido sempre e acho certo que, pelo menos na minha profissão, eu sempre fui ensinada a duvidar de tudo e todos. E até porque, pelo que o Chicão fala, eu acho que essas generalizações são um pouco complicadas, porque há pouco tempo nós falávamos que frota era quase sinônimo de Bolsonaro. Hoje frota é o pesadelo que o Bolsonaro não quer ter. Mas é que frota é frota, né? Graças a Deus é um só. Graças a Deus é um só. Mas eu digo assim, todo mundo estão juntos há muito tempo. É uma história maior. Não deixa. Mas assim, não vamos generalizar tudo e todos, porque às vezes... Mas concordo que esse grupo já deveria, sim, de fato, a gente ter políticas públicas que evitassem esse tipo, porque é um grupo que cresce, às vezes existem até outras pessoas dentro desses protestos, que eles colocavam crianças e mulheres para evitar esse tipo... Então, acho assim... Sim, sempre as mulheres e as crianças estavam na frente deles. Por quê? Porque intimidava, né? Ninguém vai fazer uma agressão física, ou seja, de qual forma. Não, e até assim, mesmo dentro dessa concepção nunca se ouve... Mas as mulheres iam nas indústrias e quem botava fogo. Não, e a gente fala também de uma realidade onde nunca houve, parece, essa conversa, esse intento de existir uma conversa com a oposição quando essa estava no poder do grupo, porque eu vejo, quando você tem uma reclamação, você busca uma solução, você tem alguém que é opositor, e vejo que isso faz, sim, o Moro ter credibilidade com todos, porque ele é muito consciente. E as tentativas que em diversos momentos vimos, ele sendo pressionado, ele sendo colocado contra o Bolsonaro, ele sempre foi muito consciente e embasado nas suas declarações. Ele nunca falou, fiz porque não concordo com isso. Não, porque escutei os dois lados e tomei a melhor decisão. Como faz o juiz, né? No momento. E sempre ele estudou para isso, né? E digo, a credibilidade hoje é algo difícil no mercado, né? E eu falo principalmente os princípios. E ele sempre demonstrou seus princípios e sempre os seguiu. O Roberta tinha comentar isso. Justamente, o que eu queria fazer, esse contraponto que a Ana está trazendo, é exatamente isso que tu está trazendo, Ana. Que, na verdade, no momento que a gente tem uma quebra de princípios, que é o que aconteceu nos 14 anos do governo PT. Porque o PT, ele se elegeu como o Partido dos Trabalhadores, aonde eles iam justamente ajudar o pobre. Teve muita gente que apoiou e confiou nessa ideia. E por que a gente está na maior recessão e difícil de sair dela? Porque a nossa economia precisa de uma coisa chamada confiança. E sem pessoas num governo sendo disciplinados com a sua honra e éticos naquilo que se propõe, como é o Sérgio Moro, a coisa não vai vingar, né? Então o problema que a gente tem e continua tendo é essa falta de credibilidade e que gerou no povo brasileiro a percepção de que, infelizmente, as pessoas não são confiáveis, o que é péssimo para os negócios. O que a gente tem que levar em consideração, eu já te passo, é o seguinte, é que a tentativa de jogar o Bolsonaro contra o Moro contra o Bolsonaro, não está dando e nem vai dar certo. Mas tem uma guerra surda de bastidores, sim, no governo. Paulo Guedes quer criar o imposto CPMF ou outro nome, e o Bolsonaro disse não. Está tendo uma quebra de braço silenciosa. Acho que a Folha, o UOL, vai pegar amanhã minha fala, vai fazer uma festa, né? Crise no governo, né? Mas pretencioso, né? Que pretencioso. Mas assim, não fica nem vermelho. Nem vermelho. A quebra de braço não é entre o Moro e o Bolsonaro. Essa estão tentando fabricar. Mas tem sim uma quebra de braço silenciosa. Nota que o Paulo Guedes deu uma sumida, submergiu. Ele está desaparecido. Ele quer criar esse imposto e o Bolsonaro disse não. Mas então eu não vou conseguir consertar a economia. Aí o Bolsonaro disse, vai embora. Você sabe como é que o Bolsonaro era? O Bolsonaro tem a sutileza de um rinoceronte bêbado na loja de cristais. Eu conheço algumas pessoas. Então, assim,
O que o Bolsonaro, o que o Bolsonaro tá ele tá, lembra como é o nome daquele bicho que canta aqui e bota o ovo aqui? Bah, é um bicho super conhecido. Angulista? Não sei, acho que tu inventou. Vamos lá, mas angulista, a gente... mas tem um bicho que bota o ovo aqui. Naquele bicho que bota um ovo aqui e canta no outro. O Bolsonaro botou o ovo aqui e tá quietinho, mas ele tá em rota de colisão com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes está insistindo em criar um imposto único, mas manter alguns impostos. E o Bolsonaro deixou bem claro, quer criar um imposto único? Cria, mas vão pagar todos os outros. Ah, mas não dá porque vai cair a arrecadação. Então não vão criar mais imposto, não. E eles estão em rota de colisão. Tá muito silencioso o negócio, logo vão achar diálogos. Hoje aí. Ele ficou umas 2 horas com o presidente, né? E o assunto certamente foi esse. Eu pergunto a todos vocês agora, você já foi ou você conhece a Centerótica? Pois eu quero dizer para vocês que a Centerótica fica localizada dentro do Complexo Mãe de Deus. Dentro do Complexo Mãe de Deus Carlos Gomes, com segurança, acessibilidade e estacionamento grátis quando você está em compras. Lá nesse lugar tão bonito, você terá uma incrível variedade de armações e lentes das melhores marcas. O atendimento é feito por essas moças bonitas, pois são só bonitas, não, elas são técnicas em ótica. Ou seja, você tem muito mais segurança nas medidas para a confecção dos seus óculos multifocais, por exemplo. Atendimento para todas as idades, inclusive infantil. Vá até a Centerótica, variedade, qualidade, preços que você merecem estão ali. Fica na Avenida Soledade, exatamente, na Avenida Soledade, aqui mesmo em Porto Alegre. O telefone é o 3335-1658. E eu estou mostrando para vocês aqui, ó, porque desde que entrou aqui no estúdio essa Necessaire, que chama Necessaire, quero dizer para vocês que ela fez sucesso, pois você vai lá, faz o seu óculos e além de todas as vantagens que você tem para pagamento, para prazo, bom atendimento, você ainda vai ganhar neste mês de setembro esta Necessaire. Magda, Preciso, Alexandre, a Violetinha quer muito. Como é que é, Gabi? A Violetinha quer muito, porque a Violeta fez 2 óculos na Centerótica e ela tá muito feliz. E criança, é difícil gostar de usar óculos, e ela tá muito feliz. Então, um beijo, Alexandre, e ela quer, viu? Ela quer esse... Ela adorou os memes. Olha o jabá. Quem que quer? A Violeta tá assistindo? Claro! É que eu hoje tô sem telefone, já vou avisando pra vocês, então por isso eu não tô recebendo nada. Então eu quero dizer que a Violeta vai receber uma Violetinha, olha só o que eu... Esse menino, Alexandre, tu tem que mandar outra pra eu mostrar aqui, porque eu acabei de fazer uma doação da Necessaire. Deixa eu só repetir pra vocês o número do telefone que eu errei e eu não tô enxergando também melhor. 3335, o quê? 56? 3335-1659. Não tá aqui, né? 3335-1659. Aí eu não posso enxergar tudo. Eu fiquei envergonhado sábado, dona Magda, que eu fui almoçar com uma empresa que vai fabricar o óculos Francesco Tofani, até o Alexandre ficou de cara. O cara ficou fascinado. Existe um cara com esse nome aqui em Porto Alegre? Sei, só tem um nome Francesco Tofani, é só em Milão que existe. Numa terra de Azevedo, de Gonçalves, Oliveira e etc. Tu tem um nome Gonçalves Oliveira é muito bom. Tu tem um nome que rivaliza com Dolce & Gabbana. Eu fiquei muito orgulhoso com isso. Meu nome é mesmo, meu pai chamava-se Silvano Tofani, a minha irmã é Sônia Tofani e o meu nome é Alberto Francesco Tofani. Um nome realmente de grife, um sucesso que vai ser. Magda. Fala, querido. Posso fazer aquela pergunta agora? Agora pode. Sim. Agora a gente já editou, já colou o programa. Faz a pergunta. A Ana é a nossa tecnológica. Então, Aninha, você acredita em tudo que você vê? Jamais. Nunca fui assim. Pois é, agora você vai acreditar menos ainda. Foi disponibilizado na madrugada de sábado para domingo, gratuitamente, na China, o aplicativo Zao. Z-A-O. Zao. 3 letras. Ele é assustador, porque antes o que os processadores e os computadores dos grandes estúdios de cinema levavam meses para fazer, com programação extremamente complexa, os chineses colocaram num pequeno aplicativo de celular ou de computador que faz uma coisa inacreditável. Como é que funciona o Zao?
Eu já vou mostrar o resultado para vocês. É assim, você pega o seu celular, numa distância de aproximadamente 40 a 60 centímetros, você tira 10, 12, 15 fotos. Quanto mais fotos você tirar do seu rosto, em várias posições, sorrindo, cara feia, cara de brabo, olhando para o lado, olhando para outro, enfim, você tira umas 15 fotos. Ele processa as suas fotos e transforma num complexo algorítmico, provocando inclusive a movimentação das bochechas com fala. Aí você pega um trecho de qualquer filme, ou do Atualidades Pampa. Pega um trecho do Atualidades Pampa. Não dei essa ideia. Recorta o rosto do Marconi. Cara dele. Você recorta, porque no próprio você marca assim com a caneta em volta. Ele faz o ajuste, tira o rosto do Marconi e bota o seu rosto falando, se movimentando, sorrindo, chorando. Todos nós podemos ver aqui, Vitorino. É assustador. Vamos assistir um pedacinho? Olha aqui, ó. Vamos botar desde o início ali? Estava desde o início. Vamos lá. Esse aí é aquele Big Bang Theory. Olha lá. Mudou o rosto do rapaz. Bota no início de novo pra gente ver. Tá, calma, vai falando. Tudo quando entrar. É fácil, é só clicar e já voltou. Quer ver? Olha que coisa. Olha lá, coisa assustadora. Yes, it occurs to me too. Você leva, olha lá, o rapaz fez simplesmente botou o rosto dele. Você leva no máximo 5 minutos para fazer isso, se você tiver o filme já escolhido. O que isso quer dizer? Nós vamos ter que tomar muito cuidado daqui por diante com imagens. Porque a alegação do Dória é de que aquele filme pornô, que ele estava naquele esqueminha legal, que era bem legal, né? O esqueminha que ele estava. Então, colocaram o rosto dele usando um aplicativo desse tipo. Há 2 anos atrás, aquela atriz da Globo alegou que também usaram o rosto dela num trecho de um filme pornô que viralizou na internet. Esse aplicativo foi disponibilizado gratuitamente na madrugada de sábado para domingo na internet. Tá dando o maior rebu, porque a rapaziada tá em casa começando a fazer teste, mudando, botando o rosto, fazendo isso, fazendo aquilo. Gente, nós estamos próximos, muito próximos daquilo do não acredite nem mais no que você vê. Mas posso ver pelo outro lado da moeda? Vamos lá. A gente sabe que quando você digitaliza, a gente tem essa tendência, a gente já trouxe aqui as informações de como isso é perigoso para a sua segurança. Porque existem muitos vídeos e dentro dessa concepção de segurança que podem ser adulterados para prejudicar você. Ou até mesmo passaportes falsos que justamente por ter essa questão tridimensional. Isso aí é engraçado, mas você pode recortar vídeo de segurança. Justamente por ser um aplicativo, eu não sei se você tem um manual ou se você tem o que você precisa aceitar porque a gente sabe como é... Ana, ele é simplório, Ana, ele é simplório. Mas só que, e as condições de segurança? Para onde o seu rosto vai? É isso. Onde é que ele vai parar? Lembrando que o Face App, ele usa todas as suas fotos, você não tem direito, ele fica dentro de um arquivo que pode ser utilizado depois para fins comerciais, dependendo, e a gente nem estabelece o tempo. Dentro dessa concepção, recentemente nós tivemos muitos casos de pessoas que descobriram estar em anúncios internacionais. Você tem um aplicativo brasileiro, então as suas fotos são comercializadas, vamos supor, para a Indonésia, para você ser uma publicidade na internet. Então, olha, não, mas essa aqui é minha foto, mas tu editou em tal aplicativo, esse aplicativo pode comercializar. Daí, como é que a gente então vira uma loucura. Gente? Não, como é que a gente faz com isso? Não, a preocupação que eu tô tu não pode postar mais nada. Não é só essa que a Ana externou, não. É que você deixa tridimensional. Então, um passaporte é super fácil. O perigo que vai ser daqui por diante, imagens. Algumas reputações e imagens. Hoje as empresas de segurança que trabalham com reconhecimento facial passaram o dia respondendo e-mails para os seus clientes. Mas eles têm que fazer alguma coisa. Porque eles vão ter que fazer alguma coisa. Só que é uma tecnologia de ponta. Isso vai ser muito complicado. Como o aplicativo é chinês, você sabe que a China não tá nem aí. O Russo, não, e é um dos que usa identificação, justamente a polícia, ela é muito especializada, ela consegue a quilômetros pelas câmeras de segurança, todas as lojas, estabelecimentos são obrigadas a ceder as suas imagens. E 24 horas fica um computador, não são nem os policiais, o computador identificando a face dos criminosos que lá estão transitando. Olha a bagunça. Agora, como é que eles conseguem identificar chinês, hein?
Ah, bom, mas lá não precisa, eles que inventaram. Eles que inventaram. Não, só para complementar a informação do Vitorino, alguns vídeos nesse sentido, vídeos testes já foram feitos. Existe um do Barack Obama, que você fica em dúvida, né, no caso de botar o seu rosto, você fica em dúvida, quando é que eu gravei isso? Você se questiona, você tem a plena certeza de que você gravou. Uma perfeição assustadora. Já foi feito um assim. Para você que quer procurar um pouco mais de informação, essa prática chama-se deepfake. É o fake em níveis, né? E isso, somado agora com o que a gente tem com as inteligências artificiais, algumas que já tiveram que ser desligadas, inclusive, porque começaram a agir por conta própria. O que assusta, Marconi, é que isso exigia um certo conhecimento. Você baixava... Agora qualquer um faz. Agora está disponibilizado. Entra lá no Google Play. O Facebook. Tudo, a pessoa que fizer alguma coisa... As pessoas vão imitar a minha cara, né, dona Magda? A imagem dos outros. Problema. Essas pessoas vão responder por quê, né? Mas aí as pessoas tenham consciência que não é uma simples brincadeira. A questão sabe o que é? A questão é que, por exemplo, naquela cena da série ali, da Big Bang Theory, quem não assiste a série não entende o que aconteceu. Eu, por exemplo, não entendeu o que aconteceu. Porque o rosto do ator ali está modificado. Você precisa conhecer aquele corpo é de outra pessoa. Pessoal da retaguarda lá, deixa eu só levar esse pessoal da retaguarda. A gente faz um tempo aqui. Pessoal da retaguarda, se tiver, por exemplo, a cena do filme do Homem de Ferro, que tem nesse mesmo endereço que eu mandei. Tem uma cena onde aí dá pra ver, porque é o Robert Jr., né? E aí um chinesinho lá faz as imagens dele. Porque o que acontece? Aguardem outro momento. Eu tô apavorado, dona Magda. O cara vai ligar pra uma mulher e vai mandar minha foto, ele vai ganhar a gata. Vai ganhar a gata no porque o que acontece? A Carla lembrou essa questão. A Carla lembrou essa questão de você expor o seu rosto. Onde está a dificuldade disso? Porque esse mix das feições quase que te impede de saber quem está por trás daquela montagem. Entendeu? Então ali, por exemplo, não tem como saber quem fez aquela dublagem, porque o rosto ele fica imperceptível. O seu rosto, se eu fizer um vídeo agora ali me colocando no rosto do Vitorino, esse mix de rostos, ele não vai permitir nem que o Vitorino seja reconhecido, exceto numa cena como essa, que você sabe que é o ator, nem o meu. Então vai ter Marconi, sabe o que pode acontecer? A Magda, que é a maior top em apresentar eventos no Rio Grande do Sul, todo mundo sabe. Alguém usa a foto dela e diz assim, por 200 pila eu tô chegando aí. E aí estão recebendo a Magda. Soma-se isso com a inteligência artificial. Isso aí é grave. Com esse formato humanoide, tu bota o rosto nessa inteligência artificial e a Magda não precisa ir. E ela estará lá. Não, isso aí tu põe num filme pornô. Pega o meu corpo e coloca um rosto pro cara e ganha a gata. Tu vê, pensa um baita corpo facial. Magda, e aquelas pessoas que são pegas na tampinha e vão dizer que aquilo é fake. Olha, Roberta, viu? A pessoa que é pega na tampinha, e eu sou velha, mas o pega na tampinha é no flagra. Aí diz, pega na tampinha. isso que a Ana levantou ali em relação aos muito perigos grave, da privacidade, foi motivo de outra notícia que eu vou dar agora sobre o mesmo tema. O Procon de São Paulo multou em 911 milhões de reais o Google Play e 751 milhões de reais a loja da Apple, qual é? Apple Store. A Apple Store. Multou. Por causa do aplicativo. Por quê? Não, por causa do aplicativo do envelhecimento. Isso. Porque no aplicativo do envelhecimento, e certamente esse chinês tem a mesma coisa, num dos dispositivos ali, que está em inglês, diz o seguinte: as imagens que forem processadas poderão ser utilizadas pelo provedor responsável, em outros países onde a proteção de direito autoral tem outra regulamentação. Traduzindo bom português, aquilo que a Ana falou, a gente diz pode. É lá que eles vão usar. Sem saber o que está dizendo. Sem saber o que está dizendo. Porque você clica, aquela mania que as pessoas têm de, vou instalar, aí vai clicando tudo ok. Isso é uma encrenca. É verdade. Encrenca total.
Você vai clicando ok. Eu sou essas Meu que Deus, você não faz ideia o que Eu já avisei a Magda, falei, Magda, ainda vou... E justamente, só para avisar também, a gente está falando de golpes tecnológicos que podem acontecer, mas eu recebi muitas notícias e até alguns telespectadores falando através das redes sociais, justamente que o golpe do assalto está de volta e do sequestro, onde ligam para você, uma pessoa que fala que está com um conhecido, que está com a sua mulher, que está com a sua esposa, que está com o seu filho. Já foi um número incontável de pessoas acima dos 60 anos que entraram aí nessa ideia, justamente você tem que me pagar 5 mil reais, 10 mil reais, as pessoas vão até o banco e justamente um gerente que me contou que quanto mais contatos essas pessoas mais velhas, elas deixarem para o gerente, quando ele tem alguma coisa estranha, quando ele sente, por que vai tirar 5 mil, 6 mil reais? Para ele entrar em contato justamente às vezes com a pessoa que está supostamente sequestrada. Sim. Então tem que tomar cuidado. Porto Alegre está se tornando sim um alvo. Só essa semana 7 pessoas me relataram que passaram pelo golpe do sequestro. Inclusive uma que não tinha filhos, né? E falava, ai mãe, ela falou, né? Entrou ali na onda, o cara queria 10 mil reais para liberar supostamente esse refém. Então por mais que a gente fale de golpes tecnológicos, tem que cuidar. Pelo WhatsApp e também pelo telefone comum. E principalmente os residenciais, telefones residenciais. Eu já recebi 3. E eu até te lembro que eu te disse que eu queria falar com o delegado. O meu telefone, já me ligaram 3 vezes. E a última vez eu bati boca com o sequestrador, né? Bati boca com o sequestrador, eu digo, o cara todo dia tu liga pra mim, diz que tu sequestrou meu filho, eu tenho mais o que fazer, cara. Tá? Eu tenho mais o que fazer, eu não tenho filho, esquece meu número de telefone. Ou então mata esse diabo de uma vez. Não, mas isso aconteceu uma vez. Fica com ele pra E a outra noite no meu... Você vai ver o trabalho que dá. No meu filho, tu vem cá, então, filho, aqui, não sei o que, fala com a tua mãe. Aí quando ele voltou, eu digo assim, bem feito pra ti. Esse guri é a coisa mais chata que existe no mundo. Eu não vou te pagar nada pra ter de volta esse guri. Aí ele acha que achou. Já fica com o guri. Fica com o guri. Paga o estudo dele, o guri o aluguel. Mas isso é grave, porque assim como a gente não... Sabia que é o jeito de repassar assim como o cara liga e diz assim, ó, eu sequestrei teu filho e eu sei que eu não tenho filho, é uma coisa, mas daqui a pouco ele acerta, né? E principalmente lembrando, né, para as ligações chatas, já que a Magda falou de telefone, principalmente telefone fixo, está valendo aquela lista do Reclame do Procon, né? Então, se você quiser cadastrar o seu número, ir lá, vai lá no osul.com.br, tem as informações dessa lista, porque agora lembrando, é importante você se cadastrar e se não for respeitada essa situação, você ainda receber ligação das mesmas empresas que lá estão listadas, denuncie, porque agora o Procon só pode tomar alguma medida se você for lá cadastrar, se você de fato reclamar que está recebendo as ligações, então assim elas vão ser punidas. Se você só cadastrar e não ligar depois para dizer que se está dando certo ou não está dando certo. Eu penso também que é muito bom comunicar a polícia, dar o número do seu telefone, porque eles fazem soro caseiro, eles insistem. Eles ligam o mesmo telefone 3, 4 vezes. A última vez o cara disse, mas é que o cara falou comigo, não quer, tá, o que tu quer então por esse guri? Quanto é que tu quer? Tá, não sei quanto, tá. Aí ele disse, eu quero tanto, não sei o que. Aí ele disse assim, mas eu quero não sei o que, tu não chama a polícia. Eu digo, mas a polícia é a primeira coisa que eu vou fazer. Mas é óbvio que a primeira coisa que eu vou fazer é vou chamar a polícia, vagabundo sem vergonha. Aí eu já botei a lata d'água na cabeça e eles pararam de ligar pra minha casa, ficaram com meu filho. E o pior é que, segundo algumas informações, boa parte dessas ligações são feitas de dentro da cadeia. Aí o que vai fazer? Eles ainda debocham. O que vai fazer? Vai mandar me prender? Eu já estou aqui disso. Já tá preso. Só atualidades pampas. Fala. Graças ao Flamengo, o Filipão foi explodido. Ai, coitado do Filipão. Tá tão pobre, dono de Canoas, não precisa do Palmeiras. Né? Foi demitido, coitado. Foi demitido. Nossa, Filipão. É que o Flamengo demite os outros técnicos. É que é muita força, muita... Não, e o Palmeiras saiu do melhor time, né, do Campeonato Brasileiro. Tá completamente pirado. Eu quero te dizer isso. É muita força. É que tá falando do Fla-Fla, da força do Fla-Fla. Olha só, a Magda incorpora há muitos anos. Clara da nossa turma era tão menino naquela época. Eu dizia, a Magda é maravilhosa. Tia Magda. Só falta dizer que tu me chamava de Tia Magda. É só o que tá faltando pra mim hoje.
Não, é que o Filipão saiu de altas expectativas de quase campeão do Campeonato Brasileiro, para um time que só perde, que saiu das competições, que hoje não disputa, né, só o Campeonato Brasileiro e ainda perdendo para o Flamengo com um vexame, assim, extraordinário. Fala assim, quem gosta de bom futebol. E gostaria de perguntar para o Chicão, o Jesus, o técnico estrangeiro, que vinha com todo o preconceito, colocou o jeito europeu de jogar, agora será que vai abrir as fronteiras para os outros técnicos Vai chegarem? abrir por um sentido. Não tem mole jogar com, que nem o Renato disse, que eu acho que é o melhor técnico brasileiro. Ah, vamos jogar com um segundo time, com o time reserva. Vamos jogar com o que tem de melhor e treinos todo dia. Termina o jogo, no outro dia tem treino. Esse é o sistema europeu que está liderando o campeonato. E casualidade, você falou uma coisa interessante, era... sem fazer pesquisa, você disse uma coisa que os jornalistas da Grenal estão falando. Ela é uma guria inteligente, ela é muito inteligente. Tem opinião. Ela não tem inteligência artificial como os outros. Viu só? Nenhum disse, como se ela copiasse o que os outros dizem. Não, ela disse só o que ela acha. Os dois times que lideram o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais disputado do planeta, são treinados por estrangeiros, São Paulo e o Jesus. Falando em futebol, houve um desafio aqui nessa bancada faz algum tempo, e nós estávamos aguardando um encontro entre Roberta Couto e esse menino... Rafael, prazer. Porque os dois não entendem nada. Sério? Absolutamente. Encontrei alguém. E aí a gente disse que o diálogo entre Olha que ela é do meu Pedro. Muito engraçado. Ela já é do meu Pedro. Eu queria que vocês comentassem a rodada de final de semana. Do quê? Agora do quê? Não, é do futebol. É do futebol. Roberto, eu acho que tu sabe mais que ele. Não, o que eu sei é que o Flamengo derrotou o Inter. Pronto, já perdi. O Inter? Isso foi na semana passada. Pois é, mas é tudo que eu sei. Não me lembro mais o que eu descobri outro dia, mas eu andei descobrindo umas coisas. Mas olha, como tu descobre poucas coisas sobre futebol, escreve. Marconi, graças a Deus, tu olhar um jogo de futebol é como tu olhar um monte de homenzinho correndo para um lado e para o outro. Eu não sei porque eu não olho. E aí é que tá, a gente tá no país do futebol, né? Então é uma coisa surreal. Mas eu passei um ano, Elisa, aqui. Um ano, ninguém sabia que eu não sabia nada. Só não, foi ficava assim, não. Eu ficava quietinha. O silêncio. Ela dizia assim, ela chegava até meio assim, tipo, não me pergunta nada, não sei nada. Pra mim não. Ela falou assim, pra mim não. Na verdade, vocês falam umas coisas que eu não sei nem como perguntar, porque eu não entendo nem o que eu não entendi. Alguma coisa o Marconi sabe. Uma coisa me chamou a atenção, Chicão, no jogo do Grêmio e do Palmeiras, foi exatamente esse embate entre os técnicos, o Filipão e o Renato, né? Porque são dois técnicos do Grêmio. E duas pessoas consagradas dentro do Grêmio, sabe, e eu preferia o Renato. O Renato eu achei mais moderno, mas o Felipe é um grande técnico. Queria que a Ana desse opinião. Eu acho que o Grêmio passa para essa semifinal da Copa do Brasil e o Internacional tem uma pedreira, que é o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é um novo Cruzeiro que vem aí com o Rogério Ceni, um Cruzeiro bom. Eu acho que o Internacional faz o Beira-Rio prevalecer e nós vamos ter, felizmente, uma final Grenal com o Grêmio campeão da Copa do Brasil. Eu acho que sim, porque da mesma forma que o Flamengo demite alguns técnicos, o Cruzeiro pode demitir pelo outro lado da moeda. O Odair, né, fez, infelizmente, saindo da competição, mas tirando um zagueiro com 15 minutos, colocando um menino, e esse menino, o Sarrafiore, acabou dando um contra-ataque que criou as oportunidades. E o Bruno Henrique, tu fala, tu tem o ataque mais veloz do Brasil, um dos mais qualificados. Você tira um zagueiro, você deixa desprevenido, tendo a vantagem dentro de casa, é o suicídio. Você tinha 15 minutos, Odair, o que você estava pensando. Mas acho que ele vai pensar muito bem, vai sistematizar. Não adianta só pensar, tem que pensar demais. Mas não... O Internacional saiu daquela fase negra, voltou ao seu tamanho, mas para ele subir de patamar, ele precisa de um treinador. Acho que o Odair foi importante para o Inter numa determinada fase. Bateu no teto. Falando nisso, o Marconi, você gostou do esquema 4-3-3 do Flamengo no domingo? Tá, vamos lá, mudou assim. Não, o Marconi não sabe nada. Tá bom. Nós estamos ao vivo no youtube.com/TV Pampa. Você vai lá no canal da TV Pampa, se inscreve no canal da TV Pampa no YouTube e vai sempre receber, se tocar no sininho da notificação, que nós estamos ao vivo e você pode participar também lá no YouTube. A Geni Lourdes, o ministro Moro não é político, não sai da justiça. Senhor Kaiser também, Geni Lourdes de novo, Rodrigo Pereira, todos eles se comunicando aqui no nosso canal do YouTube.
Vou aproveitar, Carla, essa vibe de responder para os telespectadores, enfim. Cortei o cabelo de novo hoje, por isso que vocês estão achando bonito, mais diferente. E eu repito para vocês, pintura de cabelo, escova, pedicure, manicure, tudo que eu faço nesta área, eu faço lá no New Bordeaux. Que você sabe, está ali na nossa relação de parceiros e está sempre no meu Instagram, no meu Facebook. Aí, assim, corta o cabelo o Antônio, pinta o cabelo a Terezinha, o pé e a mão é a Jana e assim vai. Então tem que ver o que você quer. Liga pra lá e diz, eu quero tal coisa. Aí eles orientam você com o profissional. Falando em orientam você e profissional, o Chicão ainda quer falar sobre futebol, né, Chicão? Eu queria falar sobre o Filipão, porque eu acho o seguinte, eu não sou adepto ao estilo Filipão. Eu acho o estilo Filipão um estilo até superado no futebol. Mas ele é um vencedor. E foi pentacampeão do mundo, primeiro. Lá no Uzbequistão, tudo bem, o Uzbequistão ganhou tudo, levou um Portugal, que foi um grande erro dele, foi uma falha no final, a vice de uma Eurocopa dentro de Portugal, em Lisboa, mas também perdeu para a Grécia, na maior zebra do planeta, quer dizer, a culpa também não foi dele. Levou o Palmeiras agora, ser campeão no ano passado, o Palmeiras ficou todo o ano praticamente invicto, porque levou 3 do Flamengo, o Real Madrid também poderia levar. Não é o motivo, criou um futebol legal o Palmeiras. E o Palmeiras, que foi eliminado pelo Grêmio, não foi culpa do Filipão, foi culpa da ganância do Palmeiras, que entregou para Sandy Júnior o Allianz Parque, que é um lugar que é uma bomboneira do Palmeiras. Aí foi para o Pacaembu. Seria um jogo em campo neutro. Acho que o Filipão na Copa que teve no Brasil tomou 7-1. Tudo bem, tomou 7-1. Mas chegou em 4º lugar na Copa. Poxa, o mundo todo quer disputar uma Copa do Mundo com vários qualifying, eliminatória e final. No Brasil cheguei em 4º, não tá bom. E a Inglaterra, que não chegou na final, e o campeão, a Espanha também não, que era campeão anterior. Então acho que fizeram uma grande injustiça pro Palmeiras. O Palmeiras vai pagar. Ele vai contratar qual técnico? Só se pegar um argentino, que os melhores técnicos do mundo são os hermanos. Se não pegar os hermanos, vai lá. Muito bem. Agora, não, a gente tem que entender como é que surge no meio do Palmeiras e Filipão, surge Sandy Júnior. Não tem como entender. Quem não entende, não sabe o que acontece. Palmeiras contratou Sandy Júnior. Eu pensei não, é que é lugar no show. Como? Eu tava indo. Roberta, caiu o disjuntor, é isso? Caiu o disjuntor na hora da Sandy Júnior, a Roberta assim, pá, caiu o disjuntor. Vamos explicar com calma, até para quem não sabe. Claro que vamos explicar. O show da Sandy Júnior estava programado para o Allianz Parque. Já fazia 4 ou 5 meses antes. A data então estava vendida pro show. O Allianz Parque é o estádio do Palmeiras. É o estádio do Palmeiras. Então o Palmeiras não pôde jogar no seu estádio. Desculpa. Tá nervosa. Tá voltando, tá nervosa. O Palmeiras não pôde jogar no seu estádio, o Allianz Parque. Então teve que jogar no Pacaembu. É um estádio menor, onde a torcida fica numa posição desconfortável. Não tem a mesma capacidade da arena do Allianz Parque. Capacidade é menor, enfim, então. E aí foi isso que... E eles até tentaram pressionar, porque o Grêmio nunca tinha ganhado lá, né? Só que podia ser uma nova contratação. Não tem um político chamado Sanders Júnior? Seria um jogador, nome de jogador. O Grêmio agradece, Sandy Júnior. Tem um Sanders Júnior. Olha aqui, ó, falando em nomes, eu e minha esposa assistimos todos os dias o programa, adoramos vocês, quero que mandem um beijo para mim e para ela. Somos Leonardo e Carla. E vimos e tiramos foto com o Chicão. Estávamos perto do Beira-Rio no sábado. Aí ele pede para ler no Rabicho a conversa, alguma coisa. Então, beijos para o Leonardo e para a Carla. Bom, eu estava sábado, estava... Bom, ele sabe. Mas no Beira-Rio não estava. Já estão usando o aplicativo. Perdão. Estávamos perto da beira do rio. Tu estava no 360. Estava no 360 almoçando. Eu tenho que dizer até onde o sujeito está. Eu sou um cara up-to-date do dia, né? Eu vou me lembrar de 3 dias atrás. Presta atenção. Tu tá ficando velhinho. Não tá lembrando. Do ano passado, de 3 dias atrás, é muita areia a minha vida. É muito compromisso. Tá velhinho. Não é, tu quer me deixar velho. Eu não vou ficar, eu não caio nessa operação. Perda de memória recente. Mas na realidade, estudos comprovam. Eu já falei do bicho do ovo. 777. O que é? O bicho do ovo. É o número do nosso WhatsApp. Para aí, parou.
Tá. Fala. As mensagens dos nossos telespectadores através do WhatsApp. 999-777-001. A doutora Roberta se entregou hoje. Pega na tampinha, é retrô mesmo, diz o Jorge Prado de Cachoeirinha. Pessoal, o que vocês deram para o Marconi? Ele está muito calmo e educado. Hashtag Marconi quebra-pau. Adoro vocês. Beijo, Marta de Porto Alegre. Até perfume estou usando agora. Parabéns a todos os integrantes originais da bancada. Hoje o programa estava fluindo e de bem com a vida. Alto astral e super up. Vocês são incomparáveis. Oi, excelente bancada, cadê o Marne? E assim também pergunta a Nete Saldanha. Pelo Marne e pelo Marne foi visto em Gentleman Punta del Este, um hotel lá com aquelas loiras que ele anda sempre. São gêmeas. Mas no hotel onde tem o cassino. Onde tem o cassino. Claro. São gêmeas suecas que ele está acompanhando. 2 suecas, é? 2 suecas, gêmeas. Coitado, acho que o Marne não volta, senhoras e senhores. Volta sim, vai voltar super bem. Volta no caixão. Quem é que bota o ovo no lugar e canta no outro? O bicho, deixa eu falar do ovo agora. Vamos falar do ovo. Depois de Santos Júnior no time do Palmeiras, qualquer coisa. Só não vai ser quem veio antes, né? O ovo ou galinha. Aí... O bicho que bota o ovo num lugar e canta no outro, eu quero. Símbolo do Rio Grande do Sul. Ave, símbolo do Rio Grande do Sul. E esse péssimo gaúcho aqui não lembrou. Eu achei que era angulista. Não, angulista é horrível. Quero para angulista é praticamente um atentado. Gêmeos. É totalmente Chama pra frente quero. E por que será? Porque quando ele canta, a sonoridade dele dá quero. Será que não é desdobra isso? Não, é verdade. Eu tenho uma provocação ao Vitorino, a ligação dele com a música. Eu quero trazer aqui um trecho de uma entrevista que o Gilberto Gil deu recentemente a um projeto no Rio de Janeiro. Vitorino. Tá me ouvindo? Então olha pra cá. Eu ovo com ouvido. Dá, mas ovo... Ele quer falar de ovo, não adianta, viu? Ele quer ovo. O negócio dele é ovo. O Gilberto Gil foi entrevistado por um projeto social chamado Projeto Cria, no Rio de Janeiro. E dentre as questões estava lá o questionamento sobre a bossa nova e sobre a importância da bossa nova e como ela teria surgido. E eu quero trazer aqui um trecho da frase e eu quero saber a tua opinião, Vitorino. A maconha tem uma coisa, ela clica uma coisa na interioridade, na consciência verbal, que ao menos para mim tinha isso de ensejar passeios mais tranquilos pelo campo da música, da melodia e do ritmo. Aquela suavidade no João Gilberto, a intensidade moderada do Bob Marley. Não existiria a bossa nova sem a maconha. Mas que atentado. Eu acho que ele tá doente. Não, eu acho que ele tá emaconhado. Ele tá emaconhado. Ele fumou um tijolo. Não, assim, vamos desmistificar algumas coisas. Sim. Esse negócio aqui, o sujeito deu 3 tiros matou outro e atropelou um ônibus, não sei o que, porque tava cheio de maconha. Não. Esquece, não existe. Sim. A maconha é relaxante. Ela é relaxante. Tem efeitos medicinais, sim. O tetrahilocarabidinol, THC, ele tem efeitos medicinais, tanto que são vários medicamentos que são produzidos com a maconha. E para quem não sabe, a cannabis sativa, ela tem 5 ou 6 variedades diferentes. Quem já visitou a Jamaica, quem foi até a Jamaica, a Kingston, sabe o que eu estou dizendo, eles vendem na praia, assim, que e os caras Amsterdã vendem... também, quem visitou Amsterdã. Mas agora regulamentaram, agora tem um lugar só. E eles vêm com um saquinho, assim, eles usam uns coletes com saquinhos, assim, são 5 ou 6 variedades diferentes da mas tu cannabis tá vendendo sativa. maconha, nós queremos saber o que ela influencia no talento dos músicos. Não, é que o cara fica relaxadão, fica doidão, fica ali... É que na realidade os opioides sempre tiveram esse aspecto, até na pintura, né, na arte, a gente vê que às vezes os artistas... Mas justamente porque eles se propõem, porque a gente fala, querendo ou não, o nosso cérebro, a gente usa uma capacidade muito pequena para manter a realidade, não, porque eu falo assim, a ansiedade, também problemas psicológicos, que se entende até em alguns países, é permitido fazer a utilização de drogas para que a pessoa consiga controlar melhor o seu organismo, né, concordando A fama do ou Leonardo não. da Vinci é que ele era doidão. O próprio Dalí, né, disse que ele era... O Leonardo da Vinci, ele processava, fervia, fazia chá com folha de papoula. Para quem não sabe, aquilo não plante papoula em casa, é crime. E a gente fala assim, que dentro dessa ideia artística se torna regulamentada, mas muitas culturas também, até por aspectos religiosos se utilizam, né? A gente fala daqueles coquetéis, são peluzinhos e tudo mais, porque vai ter, vai encontrar o céu, as suas divindades. O Daime. O Santo Daime tinha um negócio desse. Olha aqui, gente, deixa eu fazer o Santo Daime. fazer uma interrupção aqui.
Vamos parar com esse assunto. Vamos. Sabe por quê? Porque a semana passada, eu acho, atrasada, até o Felipe estava aqui com a gente, o Felipe falou sobre droga. Bom, as pessoas quase enlouqueceram, que a gente estava incentivando, que a gente estava ensinando, que a gente estava... Sabe? Vai agora, o cara quer ser compositor, sabe? No Atualidades Pampa, o cara lá disse que tu fica não sei o quê. Então, eu acho que a gente deve... Acho que os telespectadores são suficientemente conscientes... Não, mas já aconteceu. Para saber que... Sim, aconteceu, mas, atacaram uma pessoa que não está presente. Então, eu não acho justo. Acho assim, nós estávamos debatendo... criminalização ou liberação, as influências, polícia, legislação. Era um debate, mas daí ia dizer que... Pois é, mas para dizer, nós estamos agora falando, tu disse que agora na Jamaica usa aqui, as pessoas já vão achar que nós estamos ensinando. Imagina se eu digo que a gente corta o Parou. Pode parar com isso. Os melhores momentos do Atualidades Pampa você assiste aonde? Na TV Pampa, aos sábados às 7h30 da noite. Tá bem bacana, tá difícil de escolher os melhores momentos, porque nós aqui diariamente levamos muitos momentos bons até você. Mas, enfim, a gente está conseguindo fazer, maior sucesso, a audiência está super legal. Se você perdeu, chegou em casa atrasado, hoje não pôde ver porque tem um compromisso, não conseguiu ver nem a segunda edição, nos melhores momentos de sábado, quem sabe o seu assunto estará lá, Carla Krieger. Aqui também no Facebook, www.facebook.com/atualidadespampas, os nossos telespectadores se manifestam muito, vão conversando um com o outro, é o máximo, um responde ao outro, assim, mais a Beatriz. Conversam. Já temos 1.400 comentários. O seu Marne fez falta na bancada, diz a Maria Lúcia Soares. Eu perdi essa parte, tu explicaste? Que eu o Marne disse que o Marne está de férias, ele retorna daqui 15 dias, né, ao nosso convívio, mas precisava descansar. Eu também estou sentindo falta dele, porque agora eu disse assim, quem é que vai fazer os aniversários do dia? É verdade. Agora Aliás, ele está de aniversário quando, hein? No dia 7 de setembro, não é esse o aniversário do Marne? Não, acho que é antes, eu acho que é terça-feira, nós temos que descobrir. Não, eu acho que é 7 de setembro. Alguém disse que era 7 de setembro, eu posso estar equivocado, não sei também. Mas depois a nossa produção nos diz. Eu só não entendi por que o Marne saiu daqui aquele dia, dei carona pra ele, passou na farmácia, comprou 3 caixas de camisinha. Ele saiu em férias com as suecas, não sabe? Vai explanar os amigos. É que o Marne é muito prevenido. O Marne é um homem sério e não gosta de ser pego sob surpresa. Não gosta de o Marne não é prevenido, o Marne é pesquisa. Tá, vamos ver. O Chicão fez uma pesquisa. A camisinha depois de 60 anos não é aconselhável. Por quê, Chicão? Porque tu tem que ter o start certo, senão não consegue. Depois não consegue usar. Fica muito frouxo e aí a camisinha dá os doces, entende? Camisinha pra guri. Eu confesso a vocês, isso não estará nos melhores momentos da Atualidades Pampa no sábado. Porque de uma grosseria isso que ele fez. Eu achei que ele ia me dar uma explicação científica. Mas é uma verdade, a explicação da realidade. Então, Tofani, tem gente que tem 30 e também não consegue botar a camisinha. Então não vem com essa tua teoria. O problema é colocar a camisinha, é muito complicado. Não, ok. É complicado botar a camisinha é outra coisa. Quem tem mais de 60 anos é complicado botar a camisinha. É complicado. O tempo que leva pra colocar então depois desmancha. Por favor, Marconi, vamos continuar o programa. Com seriedade. Eu fiquei um pouco preocupado, eu achei que o assunto ia seguir. Não dá, mas eu também achei que eu falo da realidade. O científico tem que usar camisinha que vai ter HIV. Isso eu não vou dizer aqui. Eu não posso dizer uma coisa óbvia. Chicão, Tofani, camisinha é muito importante em qualquer idade. Esse é o papinho protocolar. Do Ministério da Saúde, isso aí. Não é o Ministério da Saúde. Eu tô falando da realidade, o Ministério da Cama. A realidade é sífilis, que chegou com tudo. A realidade é HIV, que consegue. E tendo uma camisinha, gravidez, não prevenir gravidez, doenças sexualmente transmissíveis, essa é a realidade. Depois de 60 anos não dão mais legal, entende? Por causa disso aí. Chicão, tu vai insistir, nós estamos tentando fazer uma coisa que tu vai insistir e puxar para outro lado. Querido, as doenças sexualmente transmissíveis são seríssimas. Não tem isso. Se fosse igualzinho a todo mundo, tu não teria falado. O HPV, por exemplo, que atinge o colo do útero da mulher, pode dar câncer de útero.
Vamos lá, vamos mudar de assunto, por favor. Vamos mudar de assunto e falar de mercado europeu, porque os clubes aqui gaúchos tinham muitas expectativas, iam negociar, Luan, Everton, destaque, o queridinho da seleção, mas parece que não aconteceu. Os valores muito altos, o intento dos jogadores de não irem para os clubes, vamos dizer assim, medianos da Europa, parece que não deu aquele sabor para tirar eles aqui da nossa terrinha do churrasco e do chimarrão. Isso acaba influenciando sim nas contas de final de ano dos clubes, porque tirando o planejamento, dependendo se não ganhar Libertadores, a Copa do Brasil ou até mesmo o Campeonato Brasileiro, que se tornou quase impossível para os gaúchos, vai ficar complicado fechar as contas. O Grêmio colocou um título de representatividade nas suas contas, o Internacional não, entendendo que ainda passa por uma reestruturação e está crescendo nas competições, mas o dinheiro que vem sempre é bom. Mas então fica para a próxima temporada, ou seja, os destaques por parte do Grêmio, que estava mais perto de negociar Luan e Everton, então eles ficam até o final de ano, o que aumenta de maneira significativa, para não me enrolar aqui, a questão para eles conquistarem títulos, porque eu acho que a Libertadores passa por Luan e por Everton. Muito pelo Everton. O Everton é um jogador que teve um start na Copa América, é um bom jogador, mas não vale tudo isso aí. Teve jogadores europeus mais baratos que ele. E principalmente porque a característica principal dele não é aquele jogador solidário, que às vezes faz a parede. Bola, ele busca a finalização. Só ele finalização. Quer terminar a jogada. Uma faixa só do campo. Exatamente. Então, por isso que ele está sendo criticado no momento que o Flamengo tem os jogadores polivalentes, que atuam em 5, 6. Às vezes fazem todas as posições, menos goleiro, né? Para o pessoal agora, criticar o mais depois. Importante, Ana, que isso que você falou, que a novela Neymar terminou faz 15 minutos. Neymar vai ficar no PSG, eu tinha dito isso há 3 meses atrás, porque o Neymar, ele se autoleilou. Então os times não quiseram comprar o Neymar. Não, botou camisa do outro time, foi pra rede social. Ele é aquele cara que ficou com todo mundo. Ele se ofereceu, foi muito oferecido. Ele se ofereceu, isso é péssimo. Quem sabe agora ator, ele foi, né, fez agora participações em séries, agora ele vai seguir por uma carreira um pouco mais, né, artística. Eu acho que não, porque futebol ele não quer mais jogar. Não quer mais jogar, exatamente. Ele não quer mais jogar. Olha aqui, ó, narrativa populista. Deixa eu ver o que é isso aqui. Brilhantes considerações do Marconi a respeito da situação das empregadas domésticas, com a exigência de regulamentação e a pseudoproteção a esses profissionais. Porém, no meu modesto entendimento, o que deve ser estimulado é que os empregados, de forma geral, sejam responsáveis por sua contribuição previdenciária, ou seja, deve haver o estímulo à contribuição de forma autônoma. É o que diz a dona Denise de Bagé, Roberta. O que tu acha, já que foi você que trouxe esse assunto para a bancada? Magda, na verdade, eu continuo com a minha opinião, que a gente estava conversando, né? É que, claro que se a gente for avaliar, uma lei quando protege, ela é sempre com as melhores das intenções, mas não é exatamente aquilo que na prática funciona. Então, eu respeito a posição dela, sem dúvida nenhuma, mas na prática tanto não funciona que tá aí 4,5 milhões de pessoas trabalhando na informalidade que possivelmente eram empregadas domésticas com carteira assinada. Eu ainda ouso ir um pouquinho mais além, porque eu nem acredito nessa defesa. Porque se a questão fosse estar preocupado com o empregado, não seria assim. Simplesmente ele seria como é no sistema norte-americano, por exemplo. Sim, lá sim. Agora, é o que eu digo, a gente viveu os últimos anos criando tutelados pelo Estado. Pessoas que, se o Estado não tiver com a mão ali do ladinho, elas entram em pânico. O que será de mim se eu não receber um programa social? O que será de mim se eu não tiver um facilitador? O que será de mim? Esse é o problema. Então, ficam as empregadas domésticas, elas trabalharam e funcionaram muito bem dentro deste método até a criação desse projeto. Que veio disfarçado, porque isso funcionou nos últimos anos, enrola numa falsa bandeira do social, que aí te coloca numa espiral do silêncio. Foi o que eu falei aqui semana passada. Quando eu fiz críticas na Rádio Pampa sobre essa questão das empregadas, a lei, obviamente, porque tu odeia pobre, porque tu quer desemprego, porque tu é elitista. É lógico, porque imediatamente te colocavam nessa situação. As pessoas ouvem o que elas querem, né? Só que é inevitável a demissão num caso desse. É aquilo que eu disse. Se você paga R$800 para uma empregada e dentro dessa nova lei você vai ter que despender de 1.600 a partir de então, acabou a empregada. Mas eu fiquei com uma dúvida. Como é que funciona lá nos Estados Unidos para as empregadas que tu comentaste? Que, na verdade, assim, ó, nos Estados Unidos... Primeiro não tem empregada. Primeiro sabe que não tem empregada. Não é por hora. Você negocia por hora. Quanto é caro.
E aí eu quero trabalhar 20 horas. E todo trabalho é assim. Então, por isso que as pessoas, inclusive, comem às vezes no emprego, lanches funcionam muito lá, justamente por isso. As pessoas não param para fazer um intervalo, para fazer uma refeição. Como elas ganham por hora, eu posso trabalhar mais, eu tenho condições, eu vou lá e trabalho. Tu tem liberdade de oferecer o que tu pode e a pessoa também, quer dizer. Você quer saber mais sobre esse assunto e outros? Amanhã a gente volta, logo depois do Jornal da Pampa. Pensem nisso enquanto eu lhes digo até amanhã. Beijo.